Olá pessoal, hoje nós vamos finalizar a análise do amplificador em emissor comum, que é o circuito que a gente veio estudando aí nas últimas aulas. Relembrando, o amplificador em emissor comum é esse mostrado na figura, onde a gente faz duas análises. A análise CC, onde a gente só analisa aí a influência da fonte VCC no circuito e abre os capacitores, e também a gente tem a análise CA, que é onde a gente só analisa a fonte alternada, a gente desliga a fonte CC e fecha os capacitores. Bom, relembrando aí, na análise CC o circuito equivalente é o circuito por polarização por divisor de tensão, e na análise CA a gente deve substituir o circuito equivalente pelos modelos π ou T, como a gente viu na última aula. Voltando para o circuito completo do amplificador em emissor comum, foi observado que o desempenho desse amplificador ele pode ser afetado com variações aí na temperatura ou se a gente trocar o transistor. Mesmo que a gente troque o transistor por outro do mesmo modelo, as características desses transistores elas podem ser diferentes. Então elas vão afetar totalmente o ganho do nosso circuito. Como vocês sabem, o ganho em corrente contínua beta CC ele pode variar muito fácil. E isso vai influenciar totalmente no desempenho do nosso circuito. Para que isso não aconteça, uma maneira de estabilizar o ganho de tensão do amplificador em emissor comum é deixar uma certa resistência no emissor sem ser desviada. Por exemplo, a resistência do emissor desse circuito é de 1K. A gente pode deixar uma parte dessa resistência sem ser desviada pelo capacitor de derivação. Por exemplo, a gente pode deixar 180 ohms. Isso vai fazer com que a corrente alternada agora passe por esse resistor antes de ir para o terra. Se vocês bem se lembram, antes de inserir essa resistência, a corrente alternada ela passava direto pelo capacitor, que se comporta aí como um curto para a corrente alternada. E depois ela passava direto para esse capacitor, ela ia para o terra. Agora ela passa por essa resistência que não foi desviada pelo capacitor aí de derivação. Com essa alteração do circuito, o ganho agora ele passa a ser dado por outra forma. Ele vai ser dado agora por RC minúsculo dividido por R'E mais RE minúsculo, onde a gente tem que RC minúsculo é a associação em paralelo de RC maiúsculo e RL, que no caso desse circuito é 3,6K em paralelo com 10K. A gente tem que R'E é 25 mV divididos aí pela corrente de emissor, que a gente determina na análise CC, e RE minúsculo essa resistência de emissor que não está em paralelo com o capacitor de derivação. É a chamada aí resistência de realimentação do emissor, que nesse caso é 180 ohms. Esse circuito é idêntico ao da aula passada, a única diferença é que eu peguei o resistor de emissor e dividi ele em uma parte de realimentação, enquanto a outra parte continua em paralelo com o capacitor de derivação. Se a gente for comparar os cálculos desse circuito com os do circuito anterior, a gente vai ver que na análise CC nada muda, porque o capacitor de derivação do emissor ali ele some. Isso vai fazer com que o resistor de 180 fique em série com o resistor de 820, formando um K de novo. Então, vai fazer com que esse circuito aí seja idêntico ao da análise CC anterior. A corrente de emissor que a gente encontrou para esse circuito no material complementar da aula anterior foi igual a 1,1 mA. Isso vai fazer com que a resistência do diodo emissor R'E seja dada por 22,7 ohms. Indo agora para a análise CA, a resistência equivalente RC minúsculo ela é dada pelo paralelo entre resistores de 3,6K e 10K. E isso, se a gente fizer as contas, vai ser igual a 2,65K ohms. Como a gente viu, a resistência de realimentação do emissor para esse circuito foi de 180 ohms. Então, se a gente usar esses três valores aí encontrados, a gente pode determinar o ganho e comparar com outro valor encontrado no circuito idêntico a esse, só que sem aquela resistência de realimentação de 180 ohms de fora aí do paralelo com o capacitor. Então, a gente vai ter que o ganho do circuito com realimentação de emissor é 13, enquanto que o ganho do circuito sem essa realimentação é 117. Isso indica que apesar do circuito com realimentação ficar muito mais estável em relação a variações aí no beta CC do transistor, o ganho de tensão ele vai diminuir consideravelmente. Então, para melhorar a estabilidade do circuito, a gente teve que prejudicar o seu ganho. Agora, para finalizar, vou fazer só um comentário aí de um recurso que é bastante utilizado para poder
aumentar o ganho de tensão na saída do amplificador, que é a conexão aí de estágios ou de circuitos amplificadores. Conectar dois estágios simplesmente significa conectar a entrada de um amplificador na saída de outro. Esse circuito aí é chamado de estágios em cascata. Ele acopla a tensão de saída do primeiro circuito, que foi amplificada, na entrada do segundo circuito. Isso vai fazer com que o sinal de entrada do primeiro circuito saia bastante amplificado na saída do segundo circuito. Para vocês terem uma ideia do aumento na amplitude, o ganho total desses estágios é o ganho do primeiro vezes o ganho do segundo circuito. Mas esses estágios em cascata eles não são formados aí só com dois circuitos amplificadores, não. Podem ter quantos estágios forem necessários, desde que os circuitos aguentem ou sejam especificados para trabalhar com os níveis de tensão e correntes aí desejados. Desse modo, se o circuito total tiver 4 estágios, o ganho de tensão total vai ser dado pela multiplicação entre os ganhos de cada estágio. Se tiver 10 estágios, aí, o ganho de tensão vai ser dado pela multiplicação entre os 10 ganhos de cada estágio e por aí vai. Bom, a gente finaliza a primeira parte da disciplina aqui. A parte que envolve transistores já foi vista e a partir da próxima aula a gente vai partir para outros componentes, que são os MOSFETs e depois a gente vai ver também os amp-ops, que são os amplificadores operacionais. Eu vejo vocês lá. Até mais.